ser uma cidade sanguinária, né? Que alimentava ali muita maldade. Mas o Senhor resolveu dar uma oportunidade, o Senhor Deus Todo-Poderoso resolveu dar uma oportunidade para a cidade de Nínive e enviou o profeta Jonas. Porém, o profeta Jonas não quis ir. Não quis ir. Ele entrou no barco e foi para Tarso para fugir da presença de Deus. Mas quem consegue fugir da presença de Deus? Pois em todos os lugares ele está. Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, e não tem como a gente se esconder de Deus. A gente pode se esconder do pai, da mãe, do filho, a gente pode se esconder de muitas pessoas, mas esconder da presença de Deus, isto não tem como, porque o Senhor está em todos os lugares. E quando ele entrou ali naquele barco, né, a situação ali ficou pesarosa, né, para os marinheiros que estavam ali. E ele entrou, já entrou lá no fundo do navio e deitou e dormiu profundamente. Ficou ali, estou fugindo de Deus, tranquilo. Porém Deus mandou uma tempestade muito forte, né, que diz aqui na palavra de Deus, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto a quebrar-se. E os marinheiros ficaram apavorados com aquilo tudo. Falou, sei a fúria dos deuses, né? Porque eles criam em outros deuses. E aí lançaram sorte para ver de quem estava com culpa dessa fúria do mar. Que estava assim, eles falaram, tipo sobrenatural, né? E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Porém, Jonas estava lá no porão, estava dormindo lá no porão. E aí, eles acordaram ele e falou, que Deus que você serve? E ele disse que ele era um hebreu, que ele servia ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Criador. E aí os marinheiros temeram. Aqui na palavra de Deus, até parece que os marinheiros que não serviam a Deus, temeram mais a Deus do que o próprio Jonas. Que ele disse, e o mestre do navio chegou a ele e disse, que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama a Deus, talvez assim lembra-se de nós, para que não perecemos, né? E aí eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, né? E aí ele perguntou, né, que ocupação que era sua. Ele disse que era servo do Deus Altíssimo. Então aqui no verso 10 diz assim, então esses homens se encheram de grande temor. Olha só, eles ficaram temerosos com tanto poder de Deus que movia os céus, movia a terra, né? Aí, irmãos, eu tenho uma experiência comigo aqui sobre aqui, Deus incomodou, né, o tempo aqui, grande temor, disseram-lhe, por que fizeste isso? Pois sabiam que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Então ele fugiu da presença do Senhor, mas o Senhor sabia. Então eu tenho uma experiência que eu passei uma certa vez, que eu era uma nova convertida, mas ali o Senhor queria. Aí eu fui numa igreja, fui convidada para ir numa igreja, e ali eu fui visitar numa quinta-feira essa igreja, e quando chegou lá eu fiquei assim cheia da presença do Senhor, e lá o Senhor queria, né, que eu falasse algo para aquela igreja, porém eu não queria falar. Eu fiz igual Jonas, eu fugi da presença do Senhor, e ali eu ficava lutando com o Espírito Santo, não querendo falar o que Deus queria que eu falasse, e eu sabia que era coisa que assim um pouco pesarosa, e eu achava assim que eles não iam gostar. Mas a palavra do Senhor é assim, você queira ou não queira, é a palavra de Deus. Você gosta ou não gosta, o caminho é estreito e temos que obedecer a Deus. Então, desta vez eu agi como Jonas, fugi da presença do Senhor. Porém, Deus não estava chovendo nem nada, irmãos, mas foi incrível o alvoroço que aconteceu naquela igreja, que eu nunca vi.
E eu lutando ali com Deus, que não queria falar, a força acabou, a energia acabou, no meio do culto, e começou um alvoroço tão grande naquela igreja, porque o povo estava lotado a igreja, e eles ficaram apavorados porque acabou a energia não voltava, e aí começou uns barulhos estranhos, e naquela igreja, aí começou os vizinhos, né, dar vela para acender, e a força não voltava. Eu sei, irmãos, que eu não falei nada, eu fiz como Jonas. A força não voltou e tivemos que voltar para casa sem o culto terminar. Primeira vez na minha vida que eu fui no culto e o culto não terminou. Porque Deus, Ele é assim, irmãos. Se você é um vaso, se você é um instrumento nas mãos de Deus, Deus tem algo para você e você não entrega, Deus move os céus e a terra, né? Você vê lá em Josué que Deus até mudou a posição do sol por conta, né, daquele povo. Então, Deus é desse jeito que faz. Essa experiência eu tive, e aí eu fui pensando, né, eu paguei o preço, depois eu vi o resultado, vi que realmente foi Deus ali que cortou a energia, né, e Deus ficou, assim, eu creio até que irado comigo, mas eu pedi perdão para o Senhor e vi as consequências, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Jonas aqui, ele não quis fazer isso para Deus, né? Agora, assim, Jonas é um profeta que eu creio que é contramão mesmo, porque o Senhor, Ele é misericordioso, longânimo, e Ele perdoa até o mais vil pecador, desde que esse pecador se arrepende e reconheça que Ele é Deus. Por exemplo, lá no livro de Romanos, no capítulo 9, está escrito: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O Senhor está sempre esperando que nós confessamos, né, o nosso pecado, nossos erros, e nós reconhecemos que Deus é o Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos, como diz a palavra de Deus. Reconhecer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para salvar o mais vil pecador. Não importa o seu pecado, Deus quer salvar. E aqui os pecados de Nínive, da cidade toda, né, era pecadora, era uma coisa terrível, né, que eles viviam realmente em pecado, em desagrado a Deus, eram destruidores de almas, destruidores de vidas, né, eram pessoas terríveis, né, o pessoal, a população de Nínive. E aí, o Senhor disse aqui, ó, no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, né? E depois que Deus, para acalmar esse vento, e o Jonas reconheceu que ele realmente era o causador da fúria de Deus sobre aquele mar. Então ele falou assim: me lança no mar e o mar vai se acalmar. Aqui, ó. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio a grande tempestade. E aí ele foi lançado, né? Eles ficaram muito temerosos, ele foi lançado no mar, né? E aí o mar se acalmou. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos. Olha, aquelas pessoas que não eram convertidas, mas que clamaram a Deus e não perecemos por causa dessa alma deste homem, porque eles acreditavam que lançando ele no mar, ele certamente ia morrer. Mas o Senhor não queria matá-lo, o Senhor queria que ele obedecesse, porque o Senhor fizeste o que te aprove. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou a fúria do mar. Viu que ele realmente era o causador da fúria do mar? Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício e fizeram votos. Eu creio ali que naquela desobediência de Jonas, até os marinheiros foram convertidos, foram abençoados e receberam Deus, né, como Salvador. Eles tiveram temor de Deus,
né? Aqueles que temem a Deus é do Senhor. Então eu creio que Deus já começou a usar Jonas ali, naquele barco, aquelas pessoas foram salvas. E preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ele ficou ali 3 dias e 3 noites. Aos olhos humanos, isso é impossível de um homem sobreviver. Mas nós sabemos que nós estamos falando de Deus, que foi Deus que preparou o peixe. Foi Deus que preparou tudo para que Jonas entrasse no ventre do peixe. Então, para Deus, nós sabemos que nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Eu costumo dizer que Jonas realmente é um crente, né, contramão, porque nós vemos aí que quantas pessoas que pregam a palavra de Deus, né, e desejam que todo mundo que está ouvindo recebam a palavra e aceita Jesus e sejam transformados através da palavra daquela pessoa que está dizendo. O apóstolo Paulo mesmo, né, ali no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 6 de 2 Coríntios, ele diz: o arrependimento deles é a alegria de Paulo. Então, quando aquelas pessoas se arrependiam, Paulo se alegrava. Ele era um pregador da palavra de Deus. Então, ele se alegrava com o arrependimento das pessoas. Ao contrário de Jonas. Jonas não se alegrava com aquelas pessoas. Certamente, né, ele já teve assim, alguma passagem, alguma ferida, né, alguma mágoa daquelas pessoas. Mas a palavra de Deus nos ensina sempre a perdoar. Se Deus é o perdoador, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para lançar maldição sobre aquela pessoa se Deus está querendo perdoar? Ele perdoa o mais vil pecador. E aqui, né, na palavra de Deus, está dizendo que Jonas realmente não queria ir. Por quê? Ele sabia que Deus era grande, longânimo, misericordioso e perdoador. Estava pronto, sempre pronto para perdoar. E ele achava que aquele povo era tão miserável, que não merecia de jeito nenhum o perdão de Deus. Ele achava que aquelas pessoas realmente não mereciam o perdão de Deus. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, realmente tem pessoas que não merecem mesmo o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Mas Deus sempre dá uma oportunidade para todas as pessoas. Por isso que a palavra de Deus tem que ser divulgada para todas as pessoas. E todas as pessoas que pregam a palavra de Deus, que falam da palavra de Deus, sente aquele amor e deseja realmente que as pessoas que ouvem a palavra de Deus se convertam, se arrependam. É a alegria daquele que prega, é ver uma pessoa transformada, né? E no céu se faz festa quando um pecador, imagina só, naquela época foi uma cidade inteira que se arrependeu diante de Deus. Então, um pecador diante de Deus, há uma festa no céu quando um pecador se arrepende e reconhece, né, os seus erros, reconhece que realmente necessita das misericórdias do Senhor. Que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então nós vemos aí vários tipos de pregadores. Tem muitos pregadores hoje, Jonas, que não querem pregar. Eu não vou pregar ali, porque aquele povo é muito miserável, aquele povo é muito maldoso. Não, quer pregar só para aquelas pessoas que já são crentes, que já conhecem a palavra de Deus. Então, tem muitos pregadores que são tipo Jonas, mas Deus insistiu com Jonas, porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas. E ali ele queria pregar. É interessante que com poucas palavras, depois mais para frente no capítulo 3, mais ou menos, a conversão de Nínive, nós vemos que com poucas palavras o povo se converte
e se arrepende dos seus pecados e são salvos por Jesus. Deus falou ali para Jonas falar, dentro de 40 dias ele ia destruir aquela cidade. Nós vemos também, como eu disse, vários tipos de pregadores, de profetas, né, que profetizam diante de Deus, que são vasos, instrumentos na mão de Deus. Nós vemos também uma cidade, e o povo aqui, eu creio que esse povo aqui ele se converteu porque tinha um exemplo da cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma foi totalmente destruída por Deus, por conta que aquela cidade vivia em pecado de prostituição, pecado de idolatria, pecado de assassinato, e era uma coisa terrível aos olhos do Senhor, né? Deus não se agrada disso. E aí Sodoma foi destruída, mas Deus tinha dentro de Sodoma um profeta, tinha uma pessoa de Deus, que conhecia Deus, que andou com Abraão, pai da fé, que andou com Abraão os ensinamentos de Deus, e ele não só andou com Abraão, como ele viu quanto Deus fazia na vida do seu tio Abraão, era Ló. Ló, que esteve lá na cidade de Sodoma, antes da cidade ser destruída, ele era um profeta calado, ele não falava de Deus, ele era um profeta calado, ele viveu lá no meio uma cidade, pode se chamar uma cidade imunda, né, onde todos eram pecadores, viviam na prostituição, viviam na bebedice, viviam, sabe, numa coisa terrível, sem amor ao próximo, né? Uma coisa terrível mesmo, que chega a feder nas narinas de Deus, e Deus ali tinha um profeta sim. Não pode dizer que mas só que era um profeta calado, um profeta que não abria sua boca. Foi Ló, porque Ló era sobrinho de Abraão, ele andou com Abraão, ele viu o quanto Deus fazia milagres e maravilhas na vida do seu tio.